Eu li algumas propostas do senhor, aliás, propostas não, alguns projetos que você fez. Do senhor. E eu queria saber. Eu queria saber o seguinte: eu li lá sobre o aluguel de chão. O que é? Porque eu não conheço. O aluguel de chão, não sei se vocês conhecem, nós temos no âmbito federal o Laudêmio. Né? A parte da Zona Noroeste, a parte da Ponta da Praia, né? Na parte da praia tem o Laudêmio. Então, algumas edificações são construídas em terrenos de terceiro. O Laudêmio é terreno de marinha. Tá? O terreno de marinha. Lá nos morros é diferente. Lá nos morros é de uma proprietária que se chama Juliana Russo. Ela tem aproximadamente 104 anos de idade. Está viva, é lúcida, então paga-se o aluguel de chão. Lá na Vila Progresso. No Morro do Pacheco tem um aluguel de chão que o terreno é da Santa Casa. Lá no Morro de Zé Menino, praticamente que vai 60% do Morro de Zé Menino também é da Santa Casa. Então, aquelas pessoas todas pagam aluguel de chão. Então, o povo sofre muito com isso aí, cara. O povo sofre muito com isso aí. Porque tu pega... O cara faz uma edícula, o cara faz uma edificação no seu terreno, aí você aluga o terreno. Acaba que o aluguel do terreno sendo quase próximo do aluguel de uma casa. Tem locais lá até no morro que a pessoa paga 400, 600 reais do terreno e a casa é dele. Aí o cara construiu lá, se ele parar de pagar 3 meses, a proprietária entra na justiça e toma a tua casa. Então, tu gastou um investimento. Então, isso aí a gente vem brigando muito. Nós temos um... Mas como ela adquiriu esse direito? Porque, assim, o Laudêmio faz sentido, que é o terreno de marinha, né? Então, se você paga pra marinha, caso estoure uma guerra, ele vai lá, desapropria e toma o lugar pra proteger a Bahia. Agora... Lá atrás, naquela época de Dom Pedro, Álvares Cabral, quando chegou no Brasil, aquele povo quando chegou, então foi demarcando as terras, né? E naquela época o cartório era falho, né? Então a pessoa pegava a caneta e escrevia que aquela terra era dela. Então, na década de 1900 e bolinha, as pessoas registravam esses terrenos, onde elas plantavam a sua bananeira e acabavam ficando dela. Então, a propriedade era de bananeira, era da bananeira que ela cultivou lá. Só que acabou que a propriedade sendo dela, de herança de um pai, de herança de um avô. Então, ela tem aquilo registrado em cartório. Foi registrado. Como que ela conseguiu? Isso aí só quem vai dizer é o cara do cartório que lá atrás ele registrou e é dela. Entendeu? Ela não tem que comprovar lá de 1900. Santos teve muitos loteamentos, Cabel. Mas você falou que a casa é da pessoa, correto? Isso, mas o terreno é dela. Ele tem o direito, ele tem a posse da casa, mas não tem o terreno? Aí é assim, nós lá atrás, meu avô tem um aluguel de chão lá na Vila Progresso, né? Lá atrás, quando as pessoas vinham do interior, vinham do próprio Nordeste, as pessoas vinham e chegavam em Santos, o solo, o terreno santista era muito caro na parte de baixo. Então se migraram para o morro. As pessoas consultavam, por exemplo, meu avô é doqueiro. Finado avô era doqueiro. Então ele chegou para trabalhar nas docas e falou assim: pô, onde eu vou morar? Aí ele começou a morar na Pedro Lessa. Aí ele migrou lá pro morro. Por quê? O poder aquisitivo era bem mais baixo, né? O aluguel era mais baixo. Então montou-se o barraquinho, depois dele montou o barraquinho, levou a minha avó para morar lá e ficou morando lá. Através do quê? De uma concessão com essa dona. Essa dona falou assim: vai lá, mora lá. Então ela começou a lotear uma gleba. Então ela tem uma gleba, ela começou a lotear uma gleba e as pessoas construindo, conforme ia nascendo os seus filhos, vai construindo a família. E ela tinha um contrato, aquele contrato que é o contrato de gaveta, que é o aluguel de chão, que é válido hoje, é válido. A gente não vê isso no Brasil em lugar nenhum, aluguel de chão. Só vê aqui no município de Santos. Porque eu nunca tinha ouvido falar, por isso que eu não perguntei. O aluguel de chão. Aí o que acontece? A pessoa vai lá, construiu no terreno da proprietária, do terceiro, e acaba aqui pagando aluguel só do terreno. Só que a infraestrutura, quem fez a infraestrutura foi o próprio morador, foi você, no meu terreno, e foi a prefeitura. Ela só recebe, ela só fica recebendo. Quem chegou com o asfalto? Foi a prefeitura. Quem chegou com a iluminação pública foi a prefeitura. Quem chegou com a creche? Quem chegou com a escola? O saneamento, né? Quem chegou com o saneamento básico? Foi o Estado. Quem chegou? Então, tudo quem fez foi a prefeitura e o Estado. E acaba que ela
Você não, ela não vai ir. Ela tem mais... Aproximadamente, ela recebe lá na Vila Progresso o cálculo básico que a gente fez, que a gente entrou com uma ação civil pública contra ela. A gente está empreitado já desde 2018, tem uma ação civil pública para que as pessoas tenham opção de compra, para se livrar disso aí, para se livrar. Então já teve a visita do perito, o perito já apontou todos os valores, nós contestamos, porque ele colocou R$500 o metro quadrado. Eu falei assim, não, tem que ser no mínimo 250, tem locais que não tem, no máximo R$250, porque tem locais que nem o transporte público não vai, é só escadaria. Sim. Na Vila Progresso. Então por que tu vai cobrar 250, R$500 do metro cúbico que a vala passa dentro da casa da pessoa? Né? Então, assim, só tem 100 Santos. E a gente vem brigando bastante. Tem uma ação civil pública contra a dona Juliana, que a gente, saindo a gente vai ter oportunidade de fazer outros, que é o do Morro do Zé Menino, contra a Santa Casa, e o Laudêmio, que é contra até mesmo o governo federal. É difícil? É fácil? Não é. Porque é uma vaca de ouro, né, meu irmão? Nós estamos falando aí que a dona Juliana recebe aproximadamente R$150 mil. O cara vai querer vender essa vaquinha? Não vai querer vender. Então, ela não quer vender. Ela fala para as pessoas, eu quero vender. Quem quer vender nada? Quem vai vender? Aquilo que dá. Mas também a gente não quer deixar de pagar. A gente não quer nada de graça. As pessoas já moram lá mais de 20, 30, 40, 60 anos, se tu pegar. Tem pessoas que já morreu pagando aluguel de chão e o filho ficou com a dívida. Já podia ter comprado um outro terreno, né? Com o dinheiro que você pagou a vida inteira. Já podia. Mas agora uma pergunta, e não é retórica, tá? Não entra a questão do uso capião pelo tempo que as pessoas estão utilizando e sem ela fazer nenhuma melhoria? Então, mas o uso capião é sem contrato, né, filho? A partir do momento que não aparece nenhum dono em 5 anos da sua edificação, da tua moradia naquele terreno, porque tu vai entrar com uso capião. O juiz vai falar assim, vai publicar no DO. Quem é o dono? Tem que aparecer o dono. Por que tu tá morando lá? Mas como que tu vai entrar com uso capião se tu paga aluguel? Isso, porque ela já fez pra tu ficar lá. Então acaba. Então não existe uso capião. Todo mundo fala essa pergunta pra mim. Por que não entra com uso capião? Não tem como usar o uso capião porque já tem um contrato de aluguel. É o contrato de gaveta? Mas o juiz entende que tem uma pessoa que cuida. O juiz entende que tem uma propriedade que é de uma gleba que foi loteada. Então a gente luta pela regularização fundiária da Vila Progresso, bem como também do Zé Menino e também do Pacheco. A gente luta para que regularize essas áreas, para que as pessoas tenham dignidade de ter a sua casa própria e fazer suas edificações. E a prioridade da compra é desse espaço que eles já moram, né? A prioridade, até mesmo através de instituições financeiras que possam parcelar para elas, né? Para essas pessoas. Isso, porque aí falou assim, poxa, Link, mas não vai ter como financiar, porque tem 2 donos, né? Tem o dono da casa e o dono do terreno. Mas não, ela tem um registro da matrícula, ela pode financiar metros quadrados. Ela financia para aquela pessoa e, de vez de ela pagar o aluguel de chão, ela paga para ela ter o bem próprio dela. Sim. Não ficar ali sangrando. Perfeito.